Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma dica de direito administrativo? Vamos lá! Hoje eu vou falar com você sobre poderes administrativos. Mas dentre aquelas modalidades de poderes que a gente conhece na doutrina, eu vou destacar o poder disciplinar e o poder de polícia. Mas por que, prof, que você está escolhendo o poder disciplinar e o poder de polícia? Porque eu sei que você se enrola na hora da prova com poder disciplinar e poder de polícia. Sem brincadeira, é muito comum o aluno confundir o exercício do poder disciplinar com o exercício do poder de polícia. E são duas modalidades de poderes muito cobradas em prova. Por exemplo, o poder disciplinar, a gente tem regras específicas de regime disciplinar nos estatutos dos servidores públicos, que são leis que nós denominamos estatutos, né? Mas que são cobradas muito em concurso público, até no exame de ordem, a Lei 8.112/90 é cobrada, e é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ou melhor, dos Servidores Públicos Civis em âmbito federal. Então o poder disciplinar é muito cobrado. E o poder de polícia, todo mundo sabe que o poder de polícia sempre é muito cobrado em prova. Ultimamente, então, no cenário nacional, a gente tem visto muito o exercício do poder de polícia com essas restrições, com essas limitações e condicionamentos em direitos individuais como propriedade, liberdade, enfim, em prol da coletividade. Então eu acho que são é um tema que é de grande relevância. Essas duas modalidades, elas têm as suas importâncias para provas de concurso público e exame de ordem. Por isso que eu resolvi falar desse tema e dessas duas modalidades. A gente começa com o poder disciplinar. Eu quero que você guarde a ideia de poder disciplinar como uma expressão: supremacia especial. Isso vai te ajudar a diferenciar o poder disciplinar do poder de polícia, ok? Por quê? Porque quando eu falo de supremacia especial, é para você lembrar que o exercício do poder disciplinar só vai ocorrer em relação àquelas pessoas que se sujeitam a uma disciplina interna da administração, a uma disciplina especial. Ou seja, essa pessoa que pode sofrer o exercício do poder disciplinar, ela é uma pessoa que tem um vínculo especial com a administração. Por isso ela se sujeita a uma disciplina interna, a uma disciplina especial. Mas, prof, o que seria o poder disciplinar? O poder disciplinar é uma prerrogativa que a administração tem de apurar infrações e aplicar sanções, observando, claro, o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando for o caso. Então, por esta prerrogativa funcional, a administração apura infrações, investiga infrações que ocorrem no interior da administração pública, em relação às pessoas que se sujeitam à sua disciplina, e se for o caso, após garantir ampla defesa e contraditória, ela vai aplicar sanções. Ok. Mas esse poder disciplinar, essa possibilidade de apurar infrações e aplicar sanções, como eu disse, eu quero dar muita ênfase a isso, porque é isso que te ajuda a separar do poder de polícia, é a ideia de poder só ser exercido com pessoas que têm um vínculo jurídico especial. Que vínculo especial seria esse? Ou é a lei, por exemplo, ou é o contrato. Vamos a um exemplo muito corriqueiro: o servidor público estatutário. Ele se sujeita a um diploma legal chamado estatuto. Todo estatuto tem uma parte chamada de regime disciplinar. E essa parte do regime disciplinar vai falar dos meios formais de apuração, como sindicância, PAD, vai falar das penalidades que podem ser aplicadas, vai falar do passo a passo até essa aplicação de sanção, vai falar da observância do devido processo legal. E o servidor estatutário, você não tem dúvida, ele tem um vínculo especial com a administração, que é um vínculo legal, por lei. O outro vínculo especial é o contrato. O contratado, aquele que celebra um contrato com a administração pública, também é um vínculo, não legal, mas contratual. É um vínculo negocial, é um negócio jurídico que foi celebrado entre as partes. E esse particular, o contratado, ele se sujeita à disciplina interna da administração. Tanto que a administração tem a prerrogativa de aplicar sanções ao contratado diante de uma inexecução total ou parcial do contrato. Isso está elencado no artigo 58 da Lei 8666 de 93. Então, os dois exemplos emblemáticos de pessoas que têm vínculo especial com a administração e podem se sujeitar ao poder disciplinar
é o servidor estatutário, por exemplo, porque os estatutos têm a parte de regime disciplinar, e também o contratado, à luz da Lei 8666 de 93. Ok, então eu já sei que para falar de poder disciplinar, eu estou falando de uma supremacia especial. Pessoas que se sujeitam de forma especial à administração. Há uma disciplina interna, as regras internas. Veja, poder disciplinar, a administração quer disciplina dentro da casa dela. E é muito importante que você guarde que o poder disciplinar só vai ser exercido em relação a essas pessoas e que é muito importante o devido processo legal, ampla defesa e contraditória. Não cai nas pegadinhas de prova que dizem assim, de acordo com a verdade sabida, o Joãozinho, o Zezinho, eles podem ser demitidos automaticamente. Mentira! Para ser demitido, por exemplo, precisa de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Vai precisar ampla defesa. Então, não é de qualquer forma, não pode automaticamente, tá? Não rola isso. Então, muito cuidado. Não rola a tal da verdade sabida, não rola o tal do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não. Para a pessoa sofrer uma sanção, ela precisa ter a garantia de se defender. Por isso que quando você pega nos estatutos, você tem o PAD, onde tem a instauração normalmente por uma portaria, você tem a fase que é o inquérito, que fica na mão da comissão disciplinar, que é instituída por aquela autoridade que instaurou o PAD. Essa comissão disciplinar, ela trabalha pra caramba, é ela que fica à frente da instrução probatória, é ela que fica à frente da defesa, ela prepara o relatório e depois ela entrega para a autoridade que vai decidir. Então a gente tem uma fase de ampla defesa e contraditória, é tudo seguindo o rito da lei. E isso precisa ser observado, porque se não for observado, essa demissão é nula. E a gente pode até impugnar isso na via administrativa ou ir ao judiciário com ação anulatória de ato administrativo, que seria o ato de demissão, com pedido de reintegração desse servidor. Uma peça que já caiu 3 vezes no exame de ordem, segunda fase. Então fica atento. E no poder disciplinar eu quero chamar a atenção de 2 súmulas. A gente tem uma súmula vinculante que é muito importante, que é a súmula vinculante número 5. Essa súmula diz que a falta de defesa técnica no PAD não ofende a Constituição. Quando essa súmula diz que a falta de defesa técnica no PAD não ofende a Constituição, quer dizer que a falta de advogado no processo administrativo disciplinar não ofende ampla defesa e contraditória. E é uma súmula vinculante, então toma muito cuidado com ela. É claro que a gente precisa ficar atento que se esse servidor, por exemplo, estiver em lugar incerto, não for encontrado, ele vai precisar de alguém para defendê-lo. Inclusive, os estatutos se preocupam com esse tipo de coisa e trazem as suas regras, dizendo quem vai fazer a defesa dessa pessoa que está em lugar incerto. Porque ninguém pode sofrer sanção sem ter uma defesa, tá? E também, ficar atento a uma situação em que a súmula 5 vinculante ela vai ser afastada. Olha a súmula 533 do STJ. A súmula 533 do STJ, ela vai falar justamente de uma situação onde um processo administrativo disciplinar vai precisar de defesa técnica. Tanto que se fala em defesa técnica e nomeação de defensor público. Sabe quando? Olhando a súmula 533 do STJ, a gente verifica que é naquela situação de uma infração durante uma execução penal. Então, se o cenário é uma execução penal e eu tenho uma infração disciplinar ali, para aquela apuração, para aquele processo administrativo disciplinar, eu vou precisar de defesa técnica. Eu vou precisar de alguém para fazer a defesa. Até nomeação de defensor, a súmula fala. Então toma muito cuidado com a súmula 5 vinculante e a súmula 533 do STJ, tá? Poder de polícia. O poder de polícia, você já vai guardar uma outra expressão, é a supremacia geral. Porque agora é uma sujeição geral de todos nós a um poder de autoridade. Nós se sujeitamos ao poder de autoridade estatal. Então agora a relação é do Estado com todos e não só com aquela pessoa que tem um vínculo jurídico especial. Essa ideia de supremacia especial e supremacia geral te ajudam a diferenciar o que é poder disciplinar e poder de polícia. E o poder de polícia, o conceito, é sempre bom você guardar. É uma prerrogativa que a administração tem de limitar, condicionar direitos individuais
como liberdade, propriedade em prol da coletividade, em prol do interesse público. Sempre fundado numa ordem de polícia, ou seja, numa disciplina legal. O artigo 78 do CTN, ele traz um conceito de poder de polícia. E o parágrafo único é muito interessante porque ele fala que é preciso observar devido processo legal, é preciso observar o órgão competente, né? E quando for algo discricionário, como em regra é o poder de polícia, tomar cuidado para que não haja um desvio de finalidade. E aí eu quero te dizer o seguinte: o poder de polícia, em regra, ele é discricionário. Não quanto a exercê-lo ou não, porque todos esses poderes são poder, dever ou dever, poder, são irrenunciáveis. São prerrogativas funcionais que o ordenamento jurídico pátrio entrega ao agente público para que ele possa atender aos fins colimados pelo Estado, aos fins públicos. Mas o poder de polícia, em regra, ele é discricionário de que forma? Escolher o melhor momento, o momento mais oportuno de atuar, dosagem da sanção, escolha da sanção, e não se aplica ou não a sanção, porque se a pessoa fez alguma coisa errada, ela vai sofrer sanções. Mas eu posso ter na lei mais de uma opção, então eu tenho a discricionariedade de escolher. E eu tenho o poder de polícia discricionário também quando a administração pública edita autorizações. Autorizações são atos administrativos discricionários. Então eu quero uma autorização para colocar um circo na praça pública. Eu preciso de uma autorização. A autorização, ela materializa o consentimento de polícia discricionário. Então muito cuidado com o poder de polícia que cai muito em prova. Principalmente os atributos que eu vou falar agora. Coercibilidade. Falei de discricionariedade, mas cuidado com a coercibilidade, que é justamente as medidas coercitivas que o poder público, no exercício do poder de polícia, impõe aos particulares. Impõe obrigações positivas, negativas, independentemente da concordância do particular. Eu costumo brincar e digo assim, o teu ius esperneandi não adianta de nada, porque você vai ter que cumprir com essa obrigação. Porque quando o poder público impõe essa obrigação por meio dessa coercibilidade, dessa imperatividade, você tem que acatar. Ele vai exigir o cumprimento das obrigações sob pena de sanção. Então toma cuidado com a coercibilidade. E para a gente finalizar, não poderia deixar de falar da autoexecutoriedade, que é justamente o poder público editar os seus atos sem a necessidade da manifestação prévia do poder judiciário. Então é retirar pessoas que ocuparam irregularmente uma área de risco, demolir imóveis que estão na iminência de ruir, interditar um estabelecimento comercial onde a cozinha está sem condições sanitárias de funcionamento. Tudo isso a administração faz independente da manifestação prévia do Poder Judiciário. Isso marca a autoexecutoriedade. Tá certo? Então cuidado com o poder de polícia, com os atributos discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Caem muito em prova. E não confundam poder disciplinar com poder de polícia. Poder disciplinar, supremacia especial. Poder de polícia, supremacia geral. Tá ok? Fica a dica, espero que você tenha gostado e até a próxima.